Estamos online, né? Espera aí o pessoal ir entrando na live. Hoje vamos falar sobre o Mindfulness. O que é o Mindfulness, né? Então, Josi já está aqui online já. Só chamar ela para participar. Bem-vinda novamente, Mayara. Grandioso, Grandioso. tudo bem? Olá, tudo. Agora só Agora tá só tá Tá ecoando, é? fazendo Deixa retorno. eu, deixa eu procurar algum outro lugar para. Só um momento. Deixa eu ver. Enquanto isso, o tempo o pessoal vai entrando. É. Eita! Deixa eu botar o fone de ouvido para ver se fica melhor. Tá bom. Tá ecoando? Som? Não, normal agora. Agora vai. Tá me Tá me ouvindo? escutando bem? Tô te Fala. ouvindo. Sim, tá me ouvindo? Tô sim. Pronto, Tá. perfeito. Estou te ouvindo também. Então, deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Vocês que estão aí puderem convidar alguns amigos, né, para participar daqui desse bate-papo. Vocês acreditam que tem alguém que gostaria de conhecer mais sobre um, uma forma de atingir a atenção plena, atingir o estado de consciência, né, equilibrado? Deixa eu só enviar para o pessoal. Andréia, que bom ter você na minha live. Na nossa live, né? Yahoo. Acho que tá bom. Sejam bem-vindos, né? Vamos dar início aqui a essa live. Bom, a gente hoje estava conversando, né, a importância do mindfulness e a importância da gente ter consciência, né, do estar consciente da nossa própria consciência. Eu acredito que esse é um aspecto muito importante da nossa vida, no nosso dia a dia, pois é uma coisa que a gente carrega constantemente, né? A consciência é estar consciente de tudo que acontece na nossa vida. Então, se hoje a gente tem ansiedade, se hoje a gente tem um medo, é por conta de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a qual a gente permitiu que entrasse, né? De forma consciente, inconscientemente. Então, se a gente tivesse consciência de alguma situação que ocorreu na nossa vida, a gente não estaria passando por determinada situação que a gente está passando hoje. Então, é a importância disso, né? E aí, nada melhor que Josi, né? Josiane está aí para nos explicar o que é o Mindfulness. É uma área que ela está estudando, se aprofundando mais na psicoterapia. E ela está hoje aqui, né, para conversar com a gente, para explicar um pouco o que é o Mindfulness, como ele funciona e até mesmo mostrar em prática, né, com a técnica, como essa ferramenta é importante na nossa vida. Então, Josi, fala um pouco sobre você e possamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa ferramenta aí. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com Yarley conversando sobre mindfulness. Sou psicóloga, sou psicoterapeuta também. E mindfulness
não é nada mais, nada menos que uma técnica, né? Desenvolvida, né? Baseada também, né? Tem as suas origens dentro da meditação. Algumas pessoas elas acreditam, mindfulness é meditação. Não necessariamente. Ele tem, sim, a sua origem é, na meditação budista, mas o seu criador, né, ele participou de um retiro, né, budista, ele começou a estudar a técnica para além da, da filosofia Zen, né, do, da religiosidade que a meditação budista ela traz. Então, ele colocou o nome dessa técnica de mindfulness, que significa, em português, atenção plena. Mas eu prefiro é, falar, né, traduzir como consciência plena, porque eu acredito que o termo consciência na nossa língua, ela define mais o que é a mindfulness, né? Yarley. Então, a mindfulness, ele nos convida, como Yarley falou, a ter uma percepção consciente daquilo que a gente está fazendo, né? Do que está acontecendo no aqui, no agora, o que é que acontece, observar o espaço onde você está inserido no momento, né? Nos trazer realmente para o presente. Né? Observar que eu estou dentro do meu quarto, eu estou conversando com Yarley, eu estou dialogando com vocês e perceber como é que isso está acontecendo, né? Por exemplo, respirar, né? É um ato que é tão involuntário que muitas vezes a gente esquece que a gente está respirando, né? Mas é algo tão essencial para a nossa vida, que é o ato de respirar. Ele é extremamente essencial para que a gente continue vivos. A gente tira Então, até no momento de que quem agora, nesse momento, estava percebendo que respirava, que estava respirando consciente, né? exatamente. É, respirar, então, é um exemplo, né, de algo que a gente acumula. A gente vai acumulando ao longo das nossas vidas e a gente vai fazendo só por fazer e não estar consciente daquilo que a gente está fazendo, né? E esses comportamentos, eles se tornam algo bem automático, né? Por não ter consciência daquilo que a gente está fazendo, não observar aquilo que a gente está fazendo, acaba a gente fazendo coisas no automático sem prestar atenção, né, no que a gente está fazendo, como muitas vezes a gente faz. No caso, comer assistindo televisão. Você está dividindo a sua consciência, a sua atenção ali. Você Sim. está comendo, que é algo que também é vital para nós, né? Que a gente aprende desde pequenininho a fazer, a comer. Então, é algo que não precisa, entre aspas, tanto da nossa atenção, porque já foi aprendido. E você Uhum. está assistindo TV e você mastiga que nem sente que está mastigando. Isso. E assim, Josi, como seria estar consciência plena, né? Em estado de estado de mindfulness? Como seria nesse momento estar nesse estado? Então, a técnica de mindfulness, ela nos auxilia a prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, como falei, né? Ela, ela nos convida a ter consciência plena daquilo de perceber o hoje, o aqui, o agora, justamente Uhum. porque fazer as coisas no automático, fazer as coisas que a gente começa a fazer, né, um comportamento que se torna no automático, muitas vezes gera em nós muitas emoções negativas, muitas vezes uma reação diante de uma situação que a gente não gostaria de ter, por exemplo, diante da raiva, a gente tem muitas reações
desagradáveis, né? E acolher aquilo ali, acolher o sentimento e ter justamente esse espaço de escolha entre o Uhum. estímulo e a resposta, como diz Victor Frankl. Entre o estímulo e uma resposta, a gente ter esse espaço de poder escolher o que é que a gente vai fazer. Prestar atenção nos nossos sentimentos, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, naquilo que está emergindo naquele momento, né? Estar presente. Então, E é isso. é perceber também todo o nosso histórico, né, da nossa vida, da evolução da nossa mente, né? Porque se a gente for parar para observar, antes a gente era primitivo e o que a gente vivenciava era apenas instinto, né? Então, naquele momento que a gente só vivia de instinto, da caça, né? Da mulher ficar, cuidar dos filhos, ervas, né? Fazer ervas medicinais, enquanto o homem ele ia caçar, né? Aquele instinto primitivo. Com o tempo a gente foi evoluindo, né? Então a gente foi evoluindo o nosso estado de consciência, o estado de criatividade, de estar aqui e agora, né? De produção, de criação. Então teve esse período. E se a gente voltar lá atrás, na época que nós éramos primitivos, se nós encontrássemos um leão ou algo do tipo, até mesmo os animais eles agem por instinto primitivo. Então, ou ele vai atacar, ou ele vai se defender, né? Ou a fuga, né? É ataque e fuga. Então, é a única forma de defesa. E é exatamente essa questão das emoções que a gente tem que saber lidar. Por muitos anos, né, que passamos de evolução, digo, mental e até física, durante todo esse tempo que a gente passou de evolução, a gente teve mais tempo no estado de conhecimento primitivo do que no estado de consciência que nós estamos hoje. Então, o estado primitivo nosso ainda é muito alto, sabe? Porque a gente vivenciou muito isso, neurologicamente falando, né? Então, hoje a gente está buscando justamente, está conhecendo e percebendo o quão é importante a nossa consciência no presente, né? No aqui e no agora. No Porque, caso, no fala uma coisa? caso, nós, como seres humanos, nós também temos nossa natureza animal, né? É Exato. importante compreender a natureza do ser humano, não só como um ser que é intelectualmente mais evoluído do que os outros animais. Então, nós temos a nossa natureza Sim. animal, né? E é Uhum. daí que tem a ansiedade, que é a ansiedade é comum entre todos os animais. Vai. E nós também, né? Ser ansioso ou ter momentos de ansiedade é normal. Essa emoção, ela é natural, ela é inerente ao ser humano, né? Uhum. É, então, a gente já começa a aprender a lidar com ela através da técnica de mindfulness, E, porque estar ansioso é normal, mas muitas vezes, né, essa ansiedade, ela chega a, a ser patológica, vamos dizer, nesse sentido. Ela chega a atrapalhar a nossa vida, né? Atrapalhar a nossa vivência, né? Poder ser um fator que desencadeie outras patologias, como a depressão e tudo mais. Então, a mindfulness, essa técnica, ela nos ajuda a lidar com a ansiedade também, né? A lidar com a nossa natureza humana. Porque nós somos os únicos animais, né, capazes de observar aquilo que a gente está fazendo, né? Ter consciência da nossa consciência, né? uhum. Poder se afastar, conversar conosco mesmos, né?
se afastar um pouquinho desse comportamento reativo e observar as nossas atitudes, as nossas falas, enfim, nos autoanalisar, né? Também ter esse processo de autoconhecimento que os outros animais não têm, né? Então, o Sim. nosso cérebro, né, esse órgão tão precioso, né, que nós estudamos também, ele nos possibilita isso, né? De observar aquilo que a gente está fazendo, que a gente tem, nossos pensamentos, né? Que o Mindfulness, ele nos convida a isso, né? A pensar naquilo que a gente está pensando, observar aquilo que a gente está pensando. E parece ser uma técnica, assim, muito surreal, budista, oriental. Muitas vezes, quando eu apresento essa técnica, né, para meus clientes, para meus amigos, porque eu sempre estou apresentando, porque eu acho fantástico. Eu gosto muito, pratico, inclusive. Então, me ajudou muito. Então, possa ser que ajude algumas pessoas, possa ser que não ajude tanto, né? Como qualquer outra técnica. Então, você Exato. precisa, você precisa ver aquilo que você se adequa, né? Isso. Levando em consideração a sua subjetividade, a sua singularidade, porque todos os seres humanos somos diferentes, né? Então, Uhum. o que é bom para mim pode não fazer sentido para você. Então, a gente busca justamente essa adequação, essa na técnica. Mas quando eu apresento essa técnica, geralmente as pessoas dizem: "Ah, eu não consigo. Eu sou agitada demais. Eu não consigo meditar. Não. Oxe, esse negócio aí não acredito não. É coisa para zen budista, para monge." E o mindfulness ele não tem nada a ver, né? Ou melhor, tem a sua origem, como eu falei no início, na meditação oriental, mas trazendo para o campo da técnica da psicologia, ele já traz uma visão diferente, porque é importante salientar que ninguém na prática de mindfulness vai se tornar aquela pessoa assim, aquela pessoa, não, não é essa a intenção, né? A intenção Inclusive, a é do maioria. autoconhecimento, né? E Oi? aí, a intenção é do autoconhecimento. E Também. se você vai se tornar uma pessoa zen, uma pessoa tranquila, vai depender do quanto você se conhece o suficiente para isso, né? Possa ser uma consequência da prática, mas Exato. não é a intenção, não é o objetivo, né? Isso. Então, existem vários tipos de meditação, na verdade, né? E de conseguir essa atenção plena. Por exemplo, em algumas religiões, por exemplo, ela traz uma prática que pode parecer com a meditação budista, por exemplo. Orar, né? O ato de rezar, de conversar com Deus, ela tem uma perspectiva aí na religiosidade, numa proposta que vai fazer com que você pense sobre si mesmo, mas o Mindfulness ela não tem nada a ver com religiosidade. Ela é apenas uma técnica, né? E é um estudo com embasamento científico, né? Isso mesmo. É, o criador do Mindfulness, ele foi realmente, ele quis experienciar, ele é um psiquiatra, né? John Kabat-Zinn. Ele é um psiquiatra e um estudioso e ele quis uma mente muito aberta, então ele quis experienciar, né, na década de 70 um, uma, um retiro budista, né? Quis saber por que os monges, eles... Por que essa cultura oriental, ela
traz, né? Qual é a proposta? E durante um retiro, né? Durante o retiro, ele começou a observar, né? Como é que eles praticavam a meditação e ele teve uma imersão tão forte, né? E decidiu estudar essa, vamos dizer que não era uma técnica, mas essa forma de se conectar consigo, né? Uhum. Ele decidiu estudar e, a partir dos estudos dele, os estudos científicos, ele escreveu um livro, né? O livro é Full Catastrophe, eu até coloquei aqui, porque eu não sou muito boa no inglês não, mas tem. Full Catastrophe Living. Esse livro, ele, a princípio, ele estava com medo de que as pessoas vissem aquela proposta dele como algo muito religioso, muito voltado para a espiritualidade. E não era isso que ele queria, né? Aí ele colocou na capa do livro, né? Que essa técnica, que posteriormente ele chama de mindfulness, era boa para a ansiedade e a depressão. E aí esse livro bombou, né? Por conta disso. Então ele começou também a aplicar nos pacientes dele dentro do hospital e foi vendo que isso trazia um resultado super positivo para a prática dele. E a partir daí, vários artigos científicos, pesquisadores começaram a se aprofundar mais, né? Os estudos da neurociência, inclusive, sobre essa técnica da mindfulness. E trouxeram muitos resultados positivos. Via que, através dessa técnica, eles conseguiam, sim, para algumas pessoas era super válido, eles conseguiam melhorar até a autocompaixão, né? Teve um estudo mais aprofundado sobre essa questão da mindfulness com uma técnica também de autocompaixão, porque ela também nos propõe, nos convida a isso, a aceitar o agora, a aceitar aquilo que você está vivenciando, o fenômeno, a situação que você está se deparando. Então, tem toda essa questão da autoaceitação dentro dessa técnica da Uhum. mindfulness. Como acredito que seja a Andrea, né? Dedé a Cristina, ela perguntou: como faz, amiga? É exatamente isso que a Josiane está falando, né? É exatamente focar no aqui e no agora, né? Isso, Exatamente. acredito que as É, pessoas ela tem uma dificuldade de se manter presente, né? De não estar pensando no que tem que fazer amanhã, não estar pensando no que foi feito ontem. Então, existe essa dificuldade de, poxa, eu estou aqui agora assistindo essa live e o que é que eu vou comer daqui a pouco? O que é que eu vou fazer? E nesse momento de o que é que eu vou fazer, o que é que, poxa, por que eu fiz aquilo? Você simplesmente deixou passar, né? Esse meio tempo que você estava pensando isso, você deixou passar, poder ter perdido uma informação aqui agora. Aqui, agora, né? É exatamente exatamente. estar presente é o mindfulness. Como é isso? Esteja presente, né? É. Não é algo que, como você não tem costume, não é algo tão fácil no início. Sim. Mas como qualquer outra coisa, a gente consegue criar o hábito, né? E, Dea, se você ficar mais um pouquinho aí na live,
A gente vai ter um momento também de prática, né, do Mindfulness. Mas, por enquanto, a gente está dialogando aqui com o Yarley, trazendo um pouquinho de conhecimento também para quem está acompanhando, porque não faz sentido você entrar, querer experimentar a técnica se você também não tem o conhecimento prévio, um, é, querer dar um sentido àquilo que você está fazendo, né? Exato. Então, os estudos, eles mostram que, na prática, a prática de mindfulness, assim como praticar, por exemplo, ir para academia, no início é super dolorido e tudo mais, mas a prática, a persistência, a insistência naquilo aí, você começa a criar o hábito e Arley, Oi, tô aqui, tô ouvindo. Travou aqui, mas tô ouvindo. um pouquinho Voltou. a... Não tô conseguindo te ver, tá travando. Alguém tá ouvindo? Voltou. Travou, travou. Alguém tá ouvindo? Vamos ver. Não sei se é a minha, se é a dela. Pronto, Voltou? voltou. Voltou? Voltou, voltou. Pode continuar. Então, é, a prática de mindfulness, como qualquer técnica também, né, ela precisa de um tempo e paciência, né, consigo mesmo, para quem quer iniciar, para quem quer criar esse hábito, né? É um treinamento, é algo que você treina, assim como você treina o seu corpo, você treina a sua mente, né? Exato. So, Então é e exatamente como é que você está treinando, né? O teu corpo, como é que tu está treinando a tua mente, né? Porque é exatamente onde entra a nossa programação mental, né? Poxa, como é que estou programando a minha mente hoje? Porque se tu tá em um estado de ansiedade, né? Um estado de tristeza, ou vamos generalizar, um estado emocional que não esteja tão legal para ti hoje, é porque você está treinando, você está programando a tua mente de uma forma errada, né? E aí existe o treinamento positivo, que é o treinamento consciente, e o treinamento negativo, que muitas vezes é um treinamento inconsciente, né? então, a prática do mindfulness, ele é provado cientificamente que as pessoas que, por exemplo, praticam isso, quando exposta a uma situação dolorosa ou uma ou a dor mesmo física, ela tem mais tolerância. Não é que ela não sinta, né, aquilo ali, mas ela começa a ter uma tolerância sobre aquilo que ela está sentindo. Então, não é uma mágica. Você precisa ter a prática, né? Não é de uma hora para outra que você também vai conseguir estar nesse estado é, com, de uma forma mais constante, porque eu acho que ninguém consegue estar em atenção plena o tempo todo. É normal pensar no futuro, no passado também. Existem muitas, a gente fala como a técnica que eu utilizo na psicoterapia, existem várias gestaltes em aberto. Né? Existem muitas situações inacabadas que a gente não consegue dar um ponto final, por exemplo, e que sempre vai retornar, né? Sempre vai vir. Só que o mindfulness, ele nos convida a acolher aquilo ali, certo? A pensar naquilo ali e não fazer com que a emoção, ao pensar naquilo ali, aquela emoção, ela me domine, tome conta de mim, né?
E Uhum. a gente, algumas pessoas, ai meu Deus, como é isso? Como é chegar nesse estado pleno de consciência? Nós, enquanto seres humanos, já conseguimos ter vários momentos dessa atenção plena, de mindfulness. Por exemplo, quando uma criança ela está brincando e ela perde, né? Quem não, todo mundo foi criança aqui, né? Eu, você, todo mundo, o pessoal que está assistindo. Então, você perde a noção do tempo quando você está brincando, quando você está colocando a atenção toda naquele momento. E a criança, ela não tem muito essa preocupação de futuro e nem de passado. Então, nós já tivemos, já alcançamos na nossa vida esse estado de consciência, Uhum. né? Esse, esse momento mindfulness. Então, porque agora, muitas vezes, se torna difícil para a gente é, chegar nesse estado, né? E quem, assim, por exemplo, a pessoa que não consegue perceber o que, ou vivenciar o aqui e agora, muitas vezes, numa festa, por exemplo. Estou aqui numa festa, mas não consigo curtir, não consigo aproveitar, porque eu estou pensando, estou preocupada com o que eu vou fazer amanhã, né? Esse mindfulness, ele nos ajuda a justamente aproveitar o momento, né? A sentir o cheiro, a perceber as coisas aqui e agora, a não estar com a nossa atenção dividida, né? Então é isso. E assim, eu trouxe algo bem interessante, que é um estudo da neurociência sobre mindfulness, né? E uma parte do nosso cérebro, chamado amígdala, né? Ela é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E uma pessoa que pratica mindfulness é como se a amígdala ela conseguisse entrar em uma conexão com a parte reguladora do cérebro, né? E fortalecer, fica fortalecida aquela parte do nosso cerebral. Então, a gente não consegue ter mais controle sobre as nossas emoções diante de umas situações difíceis. Por exemplo, a perda de um ente parido, de um ente querido, parido, ato falho. A perda de um ente querido, por exemplo, é algo que vai mexer com as nossas emoções de uma forma negativa. Não adianta você, pensar positivo. Não, não adianta. Você precisa viver aquilo ali. Mas como é que você vai encarar aquilo ali? Você vai encarar com desespero? Como é que você vai olhar para aquela situação, né? E enfrentá-la. O mindfulness ele nos ajuda justamente nessa autorregulação, de, de poder observar as situações e ter esse poder de escolha com relação às suas emoções. Uhum. É exatamente a questão do equilíbrio do teu pensamento, né? Compreender que do que você está pensando, mas que ele não te pertence. Você está pensando, mas você deve olhar para ele como terceira pessoa, né? Sim. Se distanciar do teu pensamento, porque muitas vezes nossos pensamentos ele vem de informações externas, né? Pode vir do meio da nossa convivência, do que foi dito para a gente. Se a gente for parar para observar, muitas coisas que a gente vivencia é porque nós aprendemos com aquilo. Como, por exemplo, um ente querido da gente, eita, até eu agora. Um ente querido da gente,
chega a morrer, né? E a gente é ensinado desde a nossa infância que aquilo é algo muito triste, que tem que chorar, tem que se sentir mal por aquilo, né? E não é que alguém chegue e fale pra gente, mas é que a gente vai vendo e vai aprendendo e busca um pensamento, alguma coisa que faça sentido naquele momento para aquilo. E isso a gente vai levando para a nossa vida, né? E isso são vários fatores, várias situações que a gente vê no nosso cotidiano, que a gente visualiza e aprende. Isso de forma inconsciente, né? Então, muitas vezes a gente atribui sentimentos, né, negativos por meramente um aprendizado. Então, acredito que o Mindfulness, né, deixando ele mais concreto, poxa, como seria isso, o Mindfulness na prática com a gente? Né? É exatamente tu perceber os teus pensamentos e não se identificar com eles. Porque a partir do momento que tu começa a se identificar com os teus pensamentos, tu vai estar se identificando com vários anos, né, que tu passou da tua vida, com experiências na qual tu teve. Então, essas experiências que tu teve na tua vida... Falou? Eu acho que, assim, se identificar, não, mas é, observar Isso, nossos observar os pensamentos, pensamentos. observar quais emoções que eles causam, né, em Isso. nós e, e ter justamente esse controle, né, Uhum. sobre as nossas emoções. Porque Isso. muitas vezes é inevitável, sim, sentir raiva, é Sim. inevitável sentir tristeza, Tristeza. é Uhum. inerente, essas são emoções humanas. Mas o que é que eu faço com elas? O que é que eu faço a partir delas? Quais são os meus comportamentos que, que são gerados através dessa emoção? Eu reajo de uma forma como é, entendeu? Se observar. Esse mindfulness ele nos ajuda justamente a ter consciência Uhum. da, e ter uma percepção mais ampliada sobre as Isso. nossas emoções e ter essa possibilidade de escolha, né? Entre, entre a reação. Né? Esse espaço emocional, ele Aqui, nos ó. permite esse espaço emocional. A identificação não é um processo importante para a autoaceitação? É Depende. sim, também. Depende. A identificação, ele ocorre nesse processo de passado, presente e futuro. Ele Uhum. ocorre, né? Sim. Faz parte dessa Mas identificação. tem, por exemplo, a observação, né? E a partir do momento em que me identifico como tal e me aceito, posso discernir e mudar? Existe a questão que boa parte como eu estava falando, boa parte dos nossos pensamentos, né? A gente se identificar com os pensamentos é uma forma muito ampla, porque o meu pensamento ele pode vir de um conceito meu, ou pode vir de uma situação ocorrida na minha infância, por exemplo, a qual uma pessoa chegou e apontou o dedo na minha cara e disse que eu ia ser um merda. E aí, por isso, por uma simples situação, simples não, né? Por uma situação dessa, a minha vida, durante a minha vida, eu tenho ansiedade, eu tenho uma dificuldade de me comunicar, eu sou uma pessoa que não acredito que vou chegar, que eu sou uma pessoa que posso fazer uma faculdade, porque a pessoa chegou, talvez um parente meu, seja lá quem for, apontou o dedo na minha cara e disse que eu sou um merda. Então, isso foi inserido inconscientemente em mim, né? Então, será que esse meu pensamento de que, poxa, eu não sou capaz disso, eu não
eu, eu acho que eu não consigo fazer isso. Isso é um pensamento teu. Mas ele foi teu ou foi implantado em você? E é exatamente isso, o distanciar, né, do pensamento, do que tu tá pensando sobre você, e você olhar e, não, é observar, como você disse, né? Vou observar esse meu pensamento. E quando tu observa, tu vai perceber que você é capaz e que você pode. E quais são as minhas ferramentas? O que é que eu posso fazer agora para mudar isso, né? E aí é ressignificar esses pensamentos e começar com o teu pensamento. O que é que tu quer? O que é que tu deseja? Sabe? Então, eu acredito que é isso, né? Na minha forma, assim, de visão, né? Aí, Sandrinha, minha irmã, está na live. Que honra. Ou a pessoa pode usar de incentivo. Sim, usar de Sim, incentivo seria ressignificar esse evento significar traumático, né? isso. Ou ter, você ter, sim, uma percepção. É tudo a forma como você percebe os E eventos que acontecem com você mesmo, né? Dentro de um evento traumático, como é que eu percebi aquilo, como é que aquilo me afetou emocionalmente e como é que eu vou reagir a ele. isso. E aí é exatamente a questão da importância, né, no Mindfulness na nossa vida, que é estar em atenção com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para que a gente não se deixe ser levado, né, pelas nossas emoções. É isso. É, o mindfulness, algumas pessoas vão pensar, é, é um tipo de relaxamento mental. Não, não é um relaxamento. Eu não vejo como um relaxamento. É um momento de você parar. Não é Uhum. para relaxar, mas para observar. Isso, Se observar e não só se observar dentro de si, observar o externo também, né? O ambiente interno e externo, porque nós somos ser organismo dentro de um campo, né? Então, o campo externo ele também nos influencia, interage conosco. Então, você precisa observar num sentido mais amplo, né? Não só nos seus pensamentos, mas o todo. sim, sim. E Tem o relaxamento, ele é consequência dessa prática, mas não necessariamente é um momento de relaxamento mental. Até porque sua mente vai continuar em atividade, né? Você vai continuar se esforçando para perceber agora, o agora. Perceber os cheiros, perceber as luzes, perceber os seus pensamentos, que vai estar em constante atividade mental. Não é um momento de relaxar, mas sim um esforço para se manter, se fazer presente. isso. E E tentar se afastar um pouquinho desses comportamentos automáticos que, que a gente vai acumulando durante a vida. uhum. Isso vai exatamente nos ajudar, né, em muitos âmbitos na nossa vida, seja ele profissional, seja ele pessoal, porque a gente acaba me elaborando milhares de pensamentos e de acordo com várias situações que acontecem e que vão acontecer que nem aconteceram ainda, né? E isso acaba mexendo até mesmo no nosso emocional. E tem a pergunta aqui que é: o que vocês têm a dizer para as pessoas, cadê? Que acham que a inteligência emocional é fingir que não sente? E aí, Josi? E aí, Arley? Acredito que a inteligência emocional
é exatamente você ter inteligência suficiente, né, para não se levar pelaquela emoção, né? Por exemplo, existem polos, tudo é polaridade, né? Quente e frio, né? Cima e baixo. Então, o importante é seguir o caminho do meio nessas polaridades. Porque um exemplo que eu tiro sempre quando eu falo polaridade, eu gosto desse exemplo, que é o exemplo questão do amor, né? O amor, ele é algo extremamente bom e também extremamente ruim, porque existe a questão do amor positivo e o amor negativo. Aí Então, ela, sim, fala. existe essa polaridade, sabe? De que, poxa, qual será o melhor caminho a seguir na questão da inteligência emocional? É exatamente você saber lidar com aquela situação, né? Saber lidar com o fator emocional que você está vivenciando naquele momento. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em falar em público. E foi exatamente o aspecto que eu comecei a trabalhar em mim. Porque eu começava a ficar nervoso, começava a ficar com medo, mas não era medo de falar em público, sabe? Não era medo de falar para as pessoas, eu gostava disso. Mas era nada mais, nada menos o fator do que as outras pessoas poderiam achar de mim. Vê, não tem nada a ver sobre o meu medo, sabe? Mas é o que eu estava pensando, o que as outras pessoas iriam falar de mim. Então eu comecei a trabalhar isso, e quando eu percebi isso, né, que é no caso que você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar a tua inteligência emocional, né, eu percebi, não, peraí, as pessoas estão ali para me ouvir, né? Se as pessoas estão ali para me ouvir, elas não vão me julgar, porque eu poderia estar na mesma posição que elas, e elas poderiam estar na mesma posição que eu, entende? Então, com isso, eu pude entender que as pessoas elas estavam ali só para me ouvir também. Assim como eu poderia estar ali para ouvir elas. Então, é exatamente a polaridade, né, nessa questão. É que a inteligência emocional é você poder trabalhar, né, o teu emocional para que ele não te atrapalhe nessas questões. Então, realmente, tem gente que fala isso, mas só quem realmente estuda, quem realmente trabalha, busca isso, é que pode compreender, né? Ou elas poderiam estar ali e estar te julgando também. Porque quando a Pois gente se é, e eu não expõe, ia saber. a Eu não ia gente. saber. É, a questão é você com você mesmo. Mesmo que eles estejam ali para lhe julgar e tal, porque o ser humano ele julga. Mas como é que você vai lidar com o seu medo de ser validado pelas pessoas, né? Exato. Mas nesse sentido. Então, o que eu tenho a dizer, Nara, para as pessoas que acham que inteligência emocional é você fingir que não sente, é o seguinte: inteligência emocional, que o Mindfulness ele também nos proporciona, é Sim. justamente o que a Arley estava falando, justamente você sentir, né? Você perceber a sua emoção e ter a possibilidade de escolha diante dela, porque você consegue ter uma ampliação daquilo que você está sentindo, porque você está percebendo aquilo que você sente, né? Você pode escolher diante dela ter uma reação mais explosiva, por exemplo, ou ter uma reação é, que vai lhe ajudar mais a lidar com aquela situação sem causar uma situação ainda pior. É mais nesse sentido, a inteligência emocional. Enfim. E é isso. Então, a gente pode ir para a prática do mindfulness, né? Tá aqui, faltam 10 minutos. Eu acredito que é o tempo ideal mesmo.
Que aí a gente já vai para a prática e vê aí o comentário do pessoal, ver o que é que eles acham. O que é que eles acharam, né? Então, essa prática do Mindfulness é de 3 minutos, que é a prática que eu percebi que cabe mais aqui. Existem outra, outros tipos de meditação. Inclusive, eu queria é, dar uma sugestão de aplicativo para quem quer iniciar a prática, para quem quer experimentar também, porque não precisa tá forçando, né, fazer a prática se você não se identificou com ela. Até porque você precisa procurar aquilo que vai lhe ajudar de uma forma prazerosa, né? É difícil sim no início, mas tudo é questão de hábito, né? Caso você não se enquadre nesse hábito, não dá, esse hábito não dá para mim, já tentei de tudo, mas não funciona comigo. Existem várias outras técnicas para poder lidar com suas emoções, com os seus sentimentos, para poder te auxiliar, né, nesse processo de autoconhecimento, também de autoaceitação, né? Mas é o Lojong, sim, voltando para o aplicativo, é o Lojong. Eu vou até escrever aqui, só para vocês verem, tá? Lojong. Eu amo esse aplicativo. Porque para quem não tem, por exemplo, quando eu iniciei com o Lojong. E foi através dele que eu consegui manter construir, né, um hábito de praticar o mindfulness. Por quê? O Lojong, ele traz não é merchan, tá, minha gente? Mas ele traz Nada. vários esquemas, várias lições, assim, que, por exemplo, a prática de 21 dias, que é algo que não é muito intenso, você não vai passar 30 minutos meditando, 1 hora meditando, é coisa de 10 minutinhos, sabe? 10 minutos a gente passa no celular, vendo a vida dos outros nas redes sociais. E passa assim, ó, rapidinho. Então, é, inclusive, ele tá até com uma promoção, nem sei se já terminou, mas ele estava com uma promoção para ser premium, né? Uma promoção não, um cupom de 1 mês, né? Nessa, nessa configuração dele de premium. Mas, se você não quiser assinar, também você pode praticar numa boa. E ele traz vários vídeos explicando o que é o Mindfulness, traz alguns artigos também, se você quiser se aprofundar nos estudos, né? Traz citações de monges budistas, mas também de psicólogos, e é um aplicativo feito por pessoas que têm uma prática e são especialistas na área de saúde mental. Então, vamos lá para a nossa prática. Todo mundo fica a postos. Como deve sentar, como deve ficar. Qual o indicado ideal agora? Sentado. Se você estiver sentado, sentado. Se você estiver deitado, tá deitado. Mas seria interessante que fosse sentado, porque é uma prática de 3 minutinhos, né? É uma prática chamada Land, que significa aterrissagem. Então, é bom que fique sentado, né? Sentado com os pés no chão, com os pés bem apoiados no chão. Então, vamos lá, né? Certo? Se quiser, pode fechar os olhos, né? Se sente apoiado com os pés no chão, sente na cadeira de uma forma que a sua coluna ela fica apoiada, né? Uma em cima da outra.
Não inclina muito a coluna, deixa ela retinha, deixa ela ereta, né? Coloca as mãos, repousa tuas mãos nas tuas coxas, com a palma voltada para cima, os olhos fechados, ou, quem preferir, pode ser os olhos semi-abertos, olhando para o chão, assim, né? Então, observa agora como está o teu corpo, né? Como é que ele está? Ele está tenso? Ele está relaxado? Como é que está a tua respiração? Está ofegante? A tua respiração natural. Observa. E os músculos de cada parte do teu corpo? Observa. Como é que ele está? Os músculos dos ombros, das pernas. Ele está tenso? Ele está relaxado? Está sentindo alguma dor? Como é que está? Pensa sobre nessa consciência corporal de como está o teu corpo, né? E agora, como é que está os teus pensamentos? Pensa naquilo que tu tá pensando. O que é que vem na tua mente? E as tuas emoções diante dele? Se percebe. Percebe essa integração do teu corpo, da tua mente. Agora você pode dirigir a sua atenção para a sua respiração natural. Respira agora profundamente. Respira, leva o ar para teu diafragma, que é essa parte aqui da barriga. Respira, inspira, solta. Sente essa respiração, sente a temperatura do ar que está entrando e saindo. Concentra a tua atenção apenas na tua respiração. Agora você pode respirar junto com o seu corpo. O ar que entra, que amplia seu tórax. Movimenta teu corpo juntamente com a tua respiração. Perceba agora o ambiente, os cheiros do ambiente, a temperatura do ambiente, os sons. Preste atenção no som do ambiente onde você está inserido. E aos poucos, você vai abrindo os olhos,
devagar. Percebe as luzes do ambiente. Percebe as sombras também do ambiente que está ao seu redor. Vai percebendo os objetos e vai retornando